Deus não te criou para sobreviver, Ele te chamou para prosperar. Sim, é exatamente isso que você acabou de ouvir. Existe um plano celestial preparado especialmente para você, e nesse plano não há miséria, não há escassez, não há portas fechadas, há abundância, a colheita, a multiplicação. E hoje, se você abrir o seu coração e der um passo de fé, sua vida financeira pode mudar para sempre. Eu quero que você fique comigo até o final, porque esta mensagem não é uma simples palavra, é uma chave espiritual que o inimigo tem tentado esconder da humanidade há séculos. Se você está cansado de lutar e ver pouco resultado, se você sente que sua vida financeira parece travada, eu te convido agora a se inscrever e curtir esta mensagem como um ato profético de fé, porque o que está prestes a ser revelado vai acender algo poderoso dentro de você. A verdade é que Deus nunca planejou que o seu povo vivesse em falta. Ele prometeu abundância, Ele prometeu fartura, Ele prometeu transbordar bênçãos, até que não houvesse mais espaço para guardar. E se isso não tem acontecido na sua vida, não é porque Deus esqueceu de você, é porque há um segredo espiritual que precisa ser entendido. E hoje você vai descobrir qual é. Respire fundo. Feche os olhos por um instante. Imagine-se vivendo livre de dívidas, livre de preocupações, livre do peso das contas atrasadas. Imagine ter o suficiente para abençoar os outros, para ajudar sua família, para viver em paz. Isso é possível, isso é bíblico, e isso começa agora. O mesmo Deus que enriqueceu Abraão, que prosperou Davi e fez de Salomão o homem mais sábio e próspero da terra, é o mesmo Deus que hoje te chama para viver uma virada financeira sobrenatural. Ele não muda. O que muda é o nosso entendimento. Você não está aqui por acaso. Há um propósito divino neste momento. Se prepare, porque esta mensagem vai te mostrar que a pobreza não é o seu destino, mas apenas uma estação que está prestes a terminar. A sua colheita vem aí. Eu sei como é acordar todos os dias com o coração apertado, olhando para as contas acumuladas na mesa e se perguntando: Senhor, até quando? Eu sei o que é abrir a carteira e encontrar apenas papéis, sentir vergonha ao olhar para o extrato bancário e se culpar por não conseguir dar à família o que ela merece. Se você já chorou em silêncio por não ter o suficiente, se já sentiu que o dinheiro escapa das suas mãos como areia, saiba que Deus viu cada lágrima. Talvez você já tentou de tudo: novos negócios, promessas de ganhos rápidos, orações repetidas, mas nada parece funcionar. Parece que toda vez que o salário entra, algo acontece e tudo some de novo. E você se pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu não sou digno da prosperidade que outros têm? Mas escute, a culpa não é sua. Durante muito tempo, ensinaram que ser pobre é sinal de humildade e que buscar prosperar é pecado. Mas isso é uma distorção da verdade bíblica. Deus nunca amaldiçoou o dinheiro, Ele amaldiçoou o amor ao dinheiro, e há uma diferença enorme entre esses dois conceitos. A pobreza constante não é virtude, é uma prisão espiritual que rouba a alegria, destrói famílias e impede o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Você não nasceu para viver endividado. Você nasceu para ser canal de bênção. E quando você prospera, não é apenas a sua casa que muda, é o reino de Deus que se expande através da sua vida. O inimigo sabe disso e por isso tenta te manter cego, preso em ciclos de falta, te convencendo de que a vida dura é vontade de Deus, mas não é. Hoje, esta mentira será quebrada. Se você crê que essa palavra é para você, confirme sua fé agora mesmo. Curta esta mensagem, compartilhe e diga em voz alta: eu creio que a prosperidade de Deus está vindo sobre a minha vida. Porque a partir deste momento, algo começa a se mover no mundo espiritual. Há promessas esperando para se cumprir, e o primeiro passo é abrir o coração para recebê-las.
Fique atento, porque no próximo trecho você vai descobrir o segredo escondido nas Escrituras que pode virar completamente a sua vida financeira e espiritual. Agora, abra bem o seu coração, porque o que você vai ouvir é um dos segredos mais poderosos da Palavra de Deus. Um segredo que muitos pregadores evitam falar e que pode mudar completamente sua visão sobre prosperidade. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, está escrito: lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Perceba bem essa expressão, capacidade de produzir riqueza. Deus não disse que Ele mesmo colocaria o dinheiro em suas mãos de forma mágica, mas que Ele te deu a capacidade, a sabedoria, o poder criativo e a unção para gerar abundância. Isso significa que a prosperidade não é um presente que cai do céu, é uma parceria divina, onde Deus planta em você a semente do poder e espera que você a faça florescer. Durante séculos, muitos interpretaram esse versículo de forma limitada, como se ele estivesse apenas prometendo sustento básico. Mas a verdade original, revelada na essência do texto, é muito mais profunda. Deus não quer apenas te dar o suficiente para sobreviver. Ele quer te colocar em uma posição onde você possa transbordar bênçãos sobre outros. Veja o exemplo de Abraão, um homem comum chamado por Deus para ser pai de multidões. Abraão não herdou riquezas. Ele as produziu com a capacidade que Deus lhe concedeu. O mesmo princípio se repete em Davi, em Salomão, em José no Egito. Todos eles prosperaram porque entenderam e ativaram esse dom divino. E esse mesmo poder está em você. Deus te deu ideias, dons, talentos, sabedoria, mas talvez você ainda não os reconheceu como instrumentos sagrados. Você foi criado à imagem e semelhança de um Deus criador, e dentro de você há uma força divina de multiplicação que o mundo espiritual quer reativar hoje. Então, entenda. Não é falta de sorte, não é destino, é uma questão de revelação. Quando você compreender que a riqueza é um reflexo da glória de Deus fluindo através da sua vida, tudo muda. E neste momento eu te convido a declarar em voz alta: Senhor, eu reconheço que Tu me deste a capacidade de produzir riqueza. Abre meus olhos espirituais para enxergar o caminho da prosperidade que já está diante de mim. Se você fez essa declaração com fé, algo já começou a se mover no invisível. É muito importante que você entenda. O que estamos falando aqui não é simpatia, não é superstição, e muito menos invenção humana. Não se trata de uma técnica moderna ou de autoajuda disfarçada de fé. Estamos falando de promessas eternas registradas na palavra viva de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua vontade continua sendo abençoar, multiplicar e fazer florescer tudo o que toca quem o teme e o obedece. Quando ele disse em Deuteronômio que nos dá a capacidade de produzir riqueza, ele não estava fazendo uma metáfora, ele estava entregando uma lei espiritual, uma aliança. Infelizmente, durante séculos, o inimigo trabalhou para distorcer essa verdade. Criou doutrinas que associaram riqueza à culpa, prosperidade à vaidade e abundância ao pecado. Mas essas ideias foram sementes de engano, porque quanto mais o povo de Deus vive na falta, mais limitado fica para expandir o reino, ajudar os necessitados e cumprir os planos do céu na terra. Deus não quer te ver preso às contas, humilhado por boletos atrasados ou impedido de sonhar. Ele quer te ver livre, pleno, abençoado e generoso. Ele quer que você viva de maneira que as pessoas olhem para você e digam: eu vejo Deus nessa vida, eu vejo prosperidade, vejo paz, vejo luz. Você foi chamado para ser testemunho vivo da fidelidade divina. Não aceite mais viver aquém da promessa. A escassez não é o seu chamado, é o campo de treinamento onde sua fé é provada para que, ao vencer, você glorifique ao Senhor com sua prosperidade. E aqui está a verdade que liberta.
A prosperidade é um ato de obediência. Quando você coloca Deus no centro, quando honra os princípios dele e administra o que tem com sabedoria e generosidade, você ativa as leis do céu que multiplicam o pouco em muito. Por isso, se esta mensagem toca o seu coração, dê um passo de fé agora mesmo. Curta, compartilhe e declare: eu recebo a promessa da abundância divina. Esse ato simples é simbólico, mas poderoso. É como plantar uma semente espiritual no terreno da fé. Você não está assistindo por acaso. Há uma convocação espiritual acontecendo agora. O céu quer te conduzir ao próximo nível. E essa jornada está apenas começando. Talvez você esteja se perguntando, mas será que isso funciona mesmo? Será que alguém já viveu essa transformação de que você está falando? Eu quero te contar agora sobre pessoas simples, como eu e você, que decidiram colocar esse princípio em prática e viram Deus agir de forma sobrenatural. A primeira história é a de Marcos, um homem trabalhador, mas que vivia atolado em dívidas. Ele ganhava pouco e o que entrava mal dava para cobrir as contas. Durante anos, acreditou que prosperar era coisa de gente privilegiada. Mas um dia, cansado de tanto sofrimento, ele ouviu uma mensagem sobre Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, a mesma que você está ouvindo agora. Ele entendeu que precisava mudar sua postura diante do dinheiro. Decidiu honrar a Deus com o que tinha, começou a orar declarando a promessa e a administrar o pouco com fé e gratidão. Em poucos meses, as portas começaram a se abrir. Um amigo o convidou para participar de um pequeno negócio. Ele orou, confiou e entrou com coragem. Deus multiplicou. Em menos de um ano, Marcos quitou todas as dívidas, reformou sua casa e, acima de tudo, experimentou paz. Hoje, ele diz com convicção: quando eu entendi que a prosperidade é uma parceria com Deus, tudo mudou. Ele me ensinou a multiplicar o que eu já tinha. A segunda história é de Luciana, uma mulher que trabalhava como diarista e criava sozinha seus 2 filhos adultos. Ela sempre foi temente a Deus, mas acreditava que sua realidade jamais mudaria. Até o dia em que decidiu colocar em prática o que aprendeu em um vídeo semelhante a este. Ela começou a declarar todos os dias: eu tenho a capacidade divina de produzir riqueza. E repetia isso com fé, mesmo quando não via resultados. Certa manhã, uma cliente comentou sobre uma vaga de auxiliar administrativa. Luciana, sem medo, se candidatou. Foi aceita, começou a estudar, se especializou e, em 3 anos, tornou-se gerente. Hoje, ela testemunha: Deus não mudou o meu salário, Ele mudou a minha mente. E quando a mente muda, tudo muda junto. Essas histórias não são coincidências, são provas vivas de que a palavra funciona. Deus continua levantando pessoas comuns para viver milagres extraordinários. E Ele quer fazer o mesmo com você. Se você crê nisso, escreva agora nos comentários desta mensagem: eu também viverei o meu testemunho de prosperidade. Esse simples ato de fé é o início de uma nova história. Agora, preste muita atenção, porque esta é a parte mais importante. Antes de mudar a sua conta bancária, Deus quer mudar a sua mente, porque toda transformação começa de dentro para fora. Enquanto você acreditar que ser pobre é mais espiritual, vai continuar limitado. Enquanto pensar que prosperidade é sorte, vai continuar esperando um milagre que nunca vem. Mas quando você entende que riqueza é resultado de propósito, obediência e fé aplicada, o céu começa a conspirar a seu favor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a verdadeira prosperidade começa quando você decide pensar como filho de Deus e não como escravo da escassez. A pobreza ensina o medo, mas Deus ensina a confiança. A escassez prende, mas o Espírito Santo liberta. E quando o seu pensamento se alinha com o pensamento do Criador, os caminhos começam a se abrir de forma natural. Você precisa entender que a mente pobre
rejeita a abundância. Ela diz: eu não posso, eu não mereço, isso não é para mim. Mas a mente próspera declara: Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Eu sou filho do rei, herdeiro das suas promessas. Tudo o que eu toco prospera, porque a presença dele está comigo. E é por isso que neste exato momento, você está sendo desafiado a mudar de nível. Deus está sussurrando ao seu coração: pare de pedir apenas para sobreviver. Comece a pedir para transbordar. Se você quer viver essa virada de mentalidade, dê um passo de fé agora. É mesmo. Inscreva-se, compartilhe e diga em voz alta: eu estou pronto para pensar como Deus pensa sobre prosperidade. A mudança começa com uma decisão. E quando você decide, o céu se move a seu favor. No próximo trecho, você vai aprender como aplicar esse princípio na prática, de forma simples e poderosa. Um ato espiritual diário que ativa as promessas de Deuteronômio 8 e traz resultados reais. Agora que você já entendeu que prosperar é viver de acordo com a vontade de Deus, chegou o momento de colocar isso em prática. A revelação sem ação é apenas informação, mas quando a revelação se transforma em atitude, ela se torna transformação. Então escute com atenção. Deus te deu a capacidade de produzir riqueza, mas essa capacidade precisa ser ativada todos os dias, com fé e consciência. E existem 3 atitudes espirituais simples que você pode começar a praticar a partir de hoje. A primeira é a oração de ativação. Todas as manhãs, antes de sair de casa, coloque a mão sobre o seu coração e diga: Senhor, eu reconheço que a prosperidade vem de Ti. Eu recebo a capacidade de produzir riquezas e declaro que tudo o que eu fizer hoje será abençoado por Tuas mãos. Essa oração não é uma repetição vazia, é uma declaração de identidade. Cada vez que você fala, o mundo espiritual se ajusta ao som da sua fé. A segunda atitude é a gratidão profética. Agradeça mesmo antes de ver o resultado. Agradeça por portas que ainda não se abriram, por contratos que ainda não foram assinados, por oportunidades que ainda estão sendo preparadas. A gratidão é o idioma da abundância. Quem é grato atrai o favor de Deus, porque mostra que confia na sua fidelidade. E a terceira atitude é a ação prática. Deus trabalha com quem se move. Abra os olhos para oportunidades que parecem pequenas. Não despreze o pouco. É nele que a multiplicação começa. Use seus dons, suas ideias, sua criatividade. Lembre-se, a prosperidade não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Talvez Deus esteja prestes a te abençoar através de algo que você já faz, mas ainda não enxerga como sagrado. A costureira, o vendedor, o motorista, o empreendedor, o artista, todos têm em comum o mesmo princípio. Quando colocam Deus no centro do que fazem, o trabalho se transforma em fonte de milagres. Faça o que está ao seu alcance e Deus fará o que está além do seu alcance. Essa é a parceria da fé. A sua parte é acreditar e agir. A parte de Deus é multiplicar. E se você se comprometer a viver assim, declare agora: Senhor, eu me comprometo a agir com fé, a trabalhar com propósito e a colher com gratidão. Este é o início da ativação da prosperidade divina sobre a sua vida. Agora feche os olhos por um instante e imagine. Imagine acordar pela manhã, olhar ao redor e perceber que nada é mais como antes. As dívidas foram pagas. As portas estão abertas. O coração está leve. Você não corre mais atrás do dinheiro. O dinheiro é que te persegue, porque a bênção de Deus está sobre você. Imagine sua casa em paz, sua família sorrindo, a geladeira cheia, o telefone tocando com boas notícias. Imagine você ajudando outras pessoas, ofertando sem medo, investindo com sabedoria, vivendo com propósito. Sinta a gratidão brotar dentro do peito. Isso não é fantasia, é profecia. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 1, versículo 3:
Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. Não é talvez, não é quem sabe, é promessa. E essa promessa é para quem decide confiar. Se você continuar declarando, agindo e mantendo sua mente conectada ao que Deus diz sobre você, os próximos meses serão diferentes de tudo o que já viveu. Você vai começar a enxergar oportunidades onde antes via barreiras. Vai sentir paz onde antes havia ansiedade. Vai ter sabedoria para multiplicar o pouco e transformar o comum em extraordinário. E quando isso acontecer, você vai lembrar deste momento e dizer: foi ali que tudo começou. Foi quando eu entendi que a riqueza é fruto da presença de Deus em mim. Deus quer te levar a um novo patamar, não apenas financeiro, mas emocional e espiritual. Porque prosperar é viver alinhado ao propósito. É entender que você não foi criado para mendigar bênçãos, mas para ser o canal delas. Então, olhe para o futuro com fé. O tempo da escassez acabou. Um novo ciclo começa agora. E se você crê nisso, confirme o seu pacto de fé. Curta esta mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e declare: meu amanhã será próspero, porque Deus já escreveu minha vitória. Agora é o momento mais importante de toda esta jornada. Tudo o que você ouviu até aqui preparou o seu coração para este instante. Onde quer que você esteja, pare por alguns segundos. Feche os olhos, coloque a mão sobre o peito e repita comigo em voz alta, com fé e convicção: Senhor meu Deus, eu te agradeço porque a tua palavra é viva e verdadeira. Hoje eu compreendo que tu me deste a capacidade de produzir riqueza, não para o meu orgulho, mas para a tua glória. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que duvidei da tua promessa, por todos os momentos em que me deixei guiar pelo medo e pela escassez. A partir de agora, eu rejeito toda mentalidade de pobreza, toda palavra de derrota, todo pensamento que me prende à falta. Eu declaro que sou filho do Deus vivo, herdeiro das tuas promessas, abençoado por natureza e ungido para prosperar. Abre, Senhor, os meus olhos espirituais para enxergar oportunidades onde outros veem barreiras. Abre as portas que estavam trancadas e me concede sabedoria para administrar cada semente que o Senhor colocar em minhas mãos. Multiplica, Senhor, o fruto do meu trabalho. Abençoa o que faço e transforma cada esforço em colheita abundante. Eu declaro que minha casa será símbolo de prosperidade e testemunho do teu poder. Nenhum mal, nenhuma dívida, nenhuma escassez terá domínio sobre mim. Eu sou livre para crescer, livre para semear, livre para abençoar. Que cada área da minha vida seja tocada pela tua presença. Minhas finanças, meus relacionamentos, meus sonhos, minha fé. E que tudo o que eu fizer prospere, conforme está escrito no Salmo 1, versículo 3. Senhor, eu recebo a unção da prosperidade. Declaro que minha mente é renovada, meu espírito é fortalecido e minha jornada está alinhada com o teu propósito. A partir de hoje, eu deixo para trás a escassez e caminho na abundância da tua promessa. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, eu recebo. Eu tomo posse. Amém. Agora respire fundo. Sinta a presença de Deus te envolvendo. Há algo diferente no ar. Algo novo começou dentro de você. Essa oração não foi apenas palavras. Foi um ato profético. Você acabou de plantar a semente da prosperidade divina e essa semente já começou a germinar. Se você sentiu a presença de Deus enquanto orava, saiba que isso não é coincidência. O Espírito Santo está confirmando no seu coração que este é o tempo da virada. Não adie o que o céu quer fazer hoje. Deus te trouxe até aqui por um propósito. Ele quer te levantar como testemunho vivo de que a fé ativa gera prosperidade real. Mas para isso é preciso agir. A fé que não se move enfraquece.
E o primeiro passo é simples: declare publicamente o que você crê. Curta esta mensagem como um sinal de aliança. Inscreva-se neste canal de fé para continuar recebendo palavras que fortalecem sua caminhada espiritual. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam ouvir essa promessa e seja canal da transformação delas. Cada clique, cada compartilhamento, cada ato de fé é uma semente plantada no terreno da abundância. Não deixe que o medo te paralise. Você não nasceu para ser escravo das contas, mas mordomo das bênçãos. Você não foi criado para lutar sozinho, mas para caminhar com o Criador. E Ele está dizendo agora: filho, a tua hora chegou. Imagine daqui a alguns meses olhar para trás e ver que foi este momento que marcou o início da sua nova história. A decisão que parecia pequena se tornará o divisor de águas entre a escassez e a abundância. Porque cada ato de fé abre uma nova dimensão de milagres. Então, tome posse, levante a cabeça, declare: eu nasci para prosperar. Eu fui escolhido para multiplicar. Eu viverei os planos perfeitos de Deus para a minha vida. A pobreza não te pertence mais. A falta não faz mais parte da sua identidade. A partir de hoje, você caminha com a unção da abundância, guiado por um Deus que nunca falha. Guarde esta verdade no seu coração. Quando você honra a Deus, Ele honra você. Quando você dá um passo, Ele abre o caminho. E quando você planta fé, você colhe milagres. O tempo da escassez acabou. O tempo da prosperidade começou. E se você crê, diga amém e viva como quem já venceu.